Eu já fiz um vídeo desse, se eu não me engano, em 2023. Não faça Surebet. E lá eu falo os motivos pelo qual não recomendo Surebet para todo mundo. Eu deixo de vender muito curso, muito grupo, porque eu sou sincero. Cara, eu conheço pessoas desse mercado que fazem a mesma coisa que eu, que por iludir, por mentir, né, e achar que e vender ilusão, essas pessoas estão andando de carro de luxo, né, estão morando aí em mansões. Por quê? Porque estão iludindo as pessoas. E é uma coisa que eu não faço. Eu tenho meus princípios, meus valores. Eu sou cristão, apesar de estar nesse mercado que tem muita sujeira, muita imundice, eu tento não me misturar e não entrar para esse mundo aí de ilusão, esse mundo de falsas promessas, de enganação. Eu trabalho aqui com a verdade, tá? Então é por isso que você nunca me viu prometendo dinheiro fácil, você nunca me viu prometendo enriquecimento, você sempre me viu falando que Surebet você tem que se esforçar, você tem que se dedicar e você tem que estudar para você aprender, para você executar a estratégia e fazer tudo certo. Então o que que acontece? Recentemente, uma mulher entrou em contato comigo e começou a falar sobre o software, né? E, cara, já tem anos que eu não falo sobre o software, né? Já tem muito tempo mesmo. Desde antes da regulamentação, depois acho que eu fiz uns videozinhos, mas, cara, a gente parou de fazer Surebet com software há muito tempo. E ela falando sobre os erros do software, né? Eu falei, e aí chegou num ponto que eu vi que ela era vitimista, tá? Que ela era cheia de mimimi. Eu falei, cara, não faz Surebet. Surebet não é para você, tá? Surebet é para pessoas que têm um perfil parecido com o empreendedorismo. De um empreendedor, na verdade, né? Como que é um perfil de um empreendedor? É o cara que vai lá e abraça e faz acontecer. Não é aquela pessoa, ah, e se acontecer, e se isso, ah, não sei o quê, ah, o software é isso. Cara, todo sistema erra, tá? É por isso que eu sempre falei, desde o princípio, desde os meus primeiros vídeos aqui, eu sempre falo, ó, não faz sem saber. Estuda, busca conhecimento, começa com valores baixos, justamente porque eu sei que as pessoas fazem besteira, né? As pessoas são preguiçosas, são gananciosas, então isso é uma combinação muito perigosa. Junta a irresponsabilidade das pessoas que não sabem lidar com dinheiro, junta a ganância, o pessoal querendo ficar rico rápido, e junta a ignorância, né, que é a falta de conhecimento, e a preguiça, né, de buscar. Cara, isso é uma combinação muito perigosa. Então eu já vi pessoas perdendo R$ 1.000, R$ 2.000, R$ 3.000 com Surebet com a estratégia de lucro garantido. E aí eu fico me perguntando que lógica tem isso, né? Sendo que, cara, tem tanto conteúdo. Quando eu comecei, não tinha conteúdo, não tinha nem 20% do conteúdo que tem hoje do Surebet, acho que nem 10%. E mesmo assim eu fui lá, pesquisei, comecei a fazer. Depois que eu comecei a fazer, eu vi que o negócio dava certo e eu falei, cara, eu preciso de um curso. Paguei R$ 1.000 num curso, tá? De outro canal grande que tem aí. E um curso que não era lá essas coisas, curso simples. E foi por isso que eu criei o Surebet na prática, né, naquela época. E eu vendi por um terço do valor. Comecei por 297, depois botei um 97 para mais pessoas terem acesso. E, cara, fiz um treinamento muito mais completo, falando sobre gestão, falando sobre como começar, os erros, as casas, software e tudo mais. E muita gente teve resultado com esse treinamento. Muita gente mesmo. Teve gente que comprou carro, teve gente que financiou casa e o Surebet ajudou a pagar. Teve gente que viajou bastante, né, com os lucros do Surebet. Então, assim, eu vi muita gente, de fato, tendo resultado nesse mercado. Mas eu vi muita gente também se perdendo, né, querendo fazer de qualquer jeito, querendo agir com ganância, achando que ia ficar rico do dia para a noite, porque as pessoas escutam lucro garantido e acham que é a mesma coisa que de lucro ilimitado. Né? Então, assim, as pessoas não entendem, é lucro garantido, mas eu ganho um pouquinho a cada entrada. Então a pessoa vai, cresce o olho, quer fazer entradas ali, começar a fazer entrada de 200, 300, R$ 500 ou até R$ 1.000 às vezes. Então isso é um erro grotesco, tá? Por isso que o Surebet com promoções é melhor, porque não tem como você ser ganancioso. Porque cada entrada é estipulada de acordo com a promoção que a casa oferece. Então, se tem uma free bet de 50, vai ter uma stake calculada ali para você usar para ganhar aquela free bet. Não vai adiantar nada você dobrar a sua stake, triplicar, não vai adiantar nada. Você vai, na verdade, vai lucrar ainda menos, né? Proporcionalmente ali falando em questão de porcentagem. Então, o Surebet com promoções é muito mais seguro. O Surebet do software a gente parou por quê? Porque se tornou cada vez mais difícil, mais concorrido e mais rápido, né? As casas de apostas estão cada vez se profissionalizando, né? Melhorando ali o seu algoritmo para que as odds não fiquem tão desajustadas. Então, ainda tem muita odd desajustada, tá? Se você abrir o software aí você vai ver, mas isso vem acabando aí ao longo dos tempos. Não acabando, mas diminuindo, né? E cada vez as casas vêm corrigindo mais rápido esse erro, né, entre aspas, aí, das casas. Então é por isso que, cara, o Surebet do software não compensa mais há muito tempo. Tem gente que discorda da minha opinião, tem gente que alega que ainda faz e lucra bastante, eu acredito, tá? Mas pela questão da limitação, eu não vejo mais como uma coisa muito viável. O Surebet do software a gente explora o erro das casas.
Então, a casa ela te vê como inimigo, tá? Você está sendo uma pessoa que está se aproveitando de uma brecha ali do sistema, de um erro do sistema ali da casa de aposta. Surebet com promoção é diferente. A gente está usando o que a casa de aposta já nos oferece, que são free bets, super odds, giros grátis e várias outras promoções que apareçam. Então, por isso que nós focamos nesse mercado hoje em dia. Mas vamos lá, Surebet não é para você que não quer estudar, seja do software ou seja com promoções, tá? Você precisa aprender, cara. Tem lógica você pegar um carro antes de aprender a dirigir? Você vai bater o carro, né? No mínimo você vai, sei lá, subir uma calçada aí, você vai fazer uma besteira, porque você não tem conhecimento para operar aquela máquina e fazer com que ela alcance ali o objetivo que você quer através dela. Tem sentido você dar uma furadeira ligada na mão de uma criança de 2 anos? Não tem sentido, cara. Então o software é a mesma coisa, tá? É uma ferramenta. Se você não souber usar a ferramenta, não faz. E sobre promoções é a mesma coisa, porque a gente utiliza calculadoras e calculadoras são ferramentas. Então aprende a fazer, cara, bota a cabeça para funcionar. Como que você quer fazer alguma coisa sem estudar, sem saber antes? E é como eu já falei em outros vídeos, cara, uma semana, você buscando ali conhecimento, seja através de um curso, seja através de vídeos de pessoas, uma semana você já pega o conhecimento que você precisa. E aí você só vai melhorando ao longo do tempo. Então as pessoas elas são extremamente preguiçosas e é por isso que eu não recomendo Surebet para todo mundo. Se você não tem um perfil de fazer acontecer, um perfil de pagar o preço para ter o resultado, não faz Surebet, cara. Não faz. Se você é preguiçoso, se você é imediatista, se você é ganancioso, se você não quer buscar conhecimento, não quer pagar um preço para buscar esse conhecimento, seja um preço monetário ou um preço de tempo, né, de energia, de esforço, cara, não faz, porque Surebet não é para você. E é mais fácil você errar e perder dinheiro do que você fazer tudo certo, mesmo em um mercado que tem o lucro garantido, tá? Então, eu estou só repetindo aqui o que eu falei nesse vídeo aqui de 2023. Cara, Surebet não é para todo mundo. Da mesma forma que futebol não é para todo mundo. Tem gente que gosta de futebol, que quer jogar, mas não tem jeito, né? Por mais que tente, não se sai bem. Por quê? Porque muitas vezes não treina, não tem habilidade, né? Muitas vezes não está disposto a se sacrificar ali para melhorar. Então, é isso. Tem gente que dirige bem, tem gente que dirige mal, tem gente que cozinha, tem gente que cozinha bem, tem gente que cozinha mal. Então, quer dizer que também não é para todo mundo, tá? Se você não aprender, você pode até se machucar ali na cozinha, né? Alguma coisa do tipo. Então, pessoal, é só para resumir, tá? Esse vídeo aqui. É para esclarecer, na verdade, porque o vídeo que eu fiz, né, já tem o quê? Mais de 2 anos, eu acho, né, que eu falei justamente sobre isso. E fazendo esse vídeo agora, né, para 2026, porque 2026 é o seguinte: ou o Surebet decola ou acaba. Vai decolar por quê? Se o imposto de 15% sobre depósito não passar, eu acredito que o Surebet decola de uma vez por todas. Ainda mais com promoções, né, que só vem aumentando aí ao longo do tempo. Agora, se o imposto passar de 15% do depósito, aí o Surebet acaba. Aí vai ser lá para o meio do ano, mais ou menos, isso aí. Aí a gente tem até lá para executar a estratégia, para lucrar, botar dinheiro no bolso. E depois disso aí, ó, acabou, tá? Eu acredito que não vai permanecer. Já falei isso no vídeo anterior, foi no outro. Mas eu já tenho um vídeo falando mais sobre isso, então é um vídeo mais completo. Mas é o seguinte, o 2026 é isso, ou a gente vai lucrar muito ou a gente vai buscar outra coisa para fazer, tá? Não tem outra opção, tá? A gente não tem uma terceira via, a gente só tem esses dois caminhos aí para a gente percorrer. E a gente está aguardando, né? Essa regulamentação trouxe muitas incertezas, trouxe muitas coisas novas, diferentes para o mercado. Então a gente está se adaptando ainda, né? E até porque toda vez surge uma coisa nova. Primeiro era imposto sobre o lucro, desde que passasse R$ 2.000, 2.000 e pouco. Depois vai ser imposto sobre o lucro total, né? Abatendo as perdas. Agora veio esse imposto aí sobre depósito, então cada vez é uma novidade nova, né? Novidade nova. É novidade. Mas cada vez é uma novidade que aparece. Então a gente está aguardando, né? Estamos vendo o mercado, né? Vendo como é que vai ser. Mas no momento, o Surebet ainda está sendo bem lucrativo, tá? Desde que você faça tudo certo. Mas lembrando, se você tem essas características que eu citei aqui, preguiçoso, imediatista, ganancioso, não quer estudar, irresponsável com dinheiro, não faz Surebet. Surebet é parecida com o negócio, tá? Você tem que administrar, você tem que fazer a gestão, você tem que fazer as coisas certas, errou, conserta o erro, vê como é que você pode reparar isso e, cara, é um mercado de constante evolução, evolução pessoal. Cada vez que você continua fazendo, você estuda, você se dedica, você fica melhor, tá? E quem não faz isso, só fica cada vez pior, então eu nem recomendo que comece, tá? Basicamente é isso. Então, beleza, se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, comenta aqui abaixo seu comentário, né, sua experiência pessoal, se você tiver alguma experiência nesse sentido. Muita gente começou errando e tal, depois foi para o meu treinamento e começou a acertar, começou a fazer dinheiro, né? Então eu já tive muitos depoimentos assim.
E se você tem uma história parecida, né, se você tem um depoimento assim, coloca aqui embaixo para ajudar outras pessoas também, beleza? E lembrando, me segue no Instagram, Arbitragem Business Club, e a gente se vê no próximo vídeo.